Oi, Jujubinhas, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos estudar na disciplina de História o assunto Nossa História. Há 125 anos, sexta-feira, 14 de novembro de 1890. Telegrama, Buenos Aires, 13. O governo da República decretou, em homenagem ao Brasil, pelo primeiro aniversário da proclamação da República, fosse feriado nacional em todo o país, o dia 15 de novembro corrente. Diário de Pernambuco, Recife, sábado, 14/11 de 2015. 14 de novembro de 2015 foi o dia em que este comunicado, este telegrama, foi republicado. Mas a verdadeira data de publicação dele foi essa aqui, ó. 14 de novembro de 1890. Vamos observar aqui o papel, ó. Tem a característica de um papel que estava guardado, não é? E este telegrama fala de quê? Que foi o dia em que seria proclamada, o dia em que foi decretado a proclamação da República, o feriado da proclamação da República, que nós temos até hoje, não é? Todo dia 15 de novembro, todo ano, nós temos o feriado de proclamação. Ok? O que é estudar história? Estudar história é compreender os motivos ou as causas e as consequências dos acontecimentos que ocorreram no passado entre personagens históricos. É preciso entender também que as atitudes, as decisões e os feitos de tais personagens históricos foram norteados por seus respectivos interesses. Assim, para compreender a história, é preciso também compreender os interesses dos personagens envolvidos em cada fato histórico. Os fatos históricos são relevantes para a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Assim, eles podem ser importantes para a vida das pessoas que fazem parte de uma mesma família, que moram numa mesma cidade, estado ou país, que participam de um mesmo grupo social, escola, igreja, time de futebol e outros. Enfim, é necessário que você consiga determinar quem ou quais ou são a ou as pessoa ou pessoas para quem o fato histórico é importante. Podemos dessa forma dizer que os fatos históricos são acontecimentos que ocorreram no passado devido aos interesses dos personagens históricos envolvidos e que foram ou são importantes para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, fatos históricos são acontecimentos que ocorreram no passado e que ele vai ser marcante, importante para um grupo de pessoas ou para uma pessoa só, ou para várias pessoas, não é para uma população. Por exemplo, um casamento. O casamento dos pais de vocês, dos avós de vocês, foi importante para quem? Para a família de vocês, não é? Foi uma data importante que vai ser lembrada durante muitos e muitos anos, e é a partir daí que começou a história dos pais de vocês, a história de vocês, então faz parte da sua família, da história da sua família. Já um feriado nacional faz parte da história do nosso país. Por exemplo, o feriado de Tiradentes, que foi terça-feira, dia 21 de abril. Por que foi importante? Porque Tiradentes buscava a independência, não é? Do Estado. E aí, ele era o líder da Inconfidência. Ele era um grande confidente. Mas, por ele ser traído por um dos seus colegas inconfidentes também, pelo perdão das dívidas, ele foi traído e aí ele foi condenado. Então, a data 21 de abril é um dia de homenagem a Tiradentes, porque ele brigou pela independência
não é, do estado dele. Ele queria que Minas fosse independente de Portugal, deixasse de sofrer a represária, a exploração. Então, tudo isso aí foi importante para a história do nosso país hoje. Então, a Inconfidência Mineira, Tiradentes, foi importante só para Minas Gerais? Não, foi importante para o Brasil todo, para a história do Brasil toda. Por quê? Porque a partir dessa atitude dele é que muitos começaram também, né, a correr atrás, a brigar pela independência. Não era só ele naquela época, tinham muitas outras pessoas que não queriam que o Brasil continuasse sendo, de certa forma, escravizado por Portugal, explorado por Portugal. Então, Tiradentes foi lá e foi um dos que correu atrás. A partir dele, ou antes dele, vieram muitos outros. E hoje nós somos independentes, nós somos uma república, ok? Então, é um fato histórico importante. Nós temos aqui também, nessa cartinha que está dizendo, da proclamação da República. Foi o dia em que o Brasil se tornou uma república, se tornou independente. Uma república de fato. Primeiro ele se tornou independente e depois ele se tornou uma república, República Federativa do Brasil. Esse é o nosso nome verdadeiro. E o que são fontes históricas? Os historiadores pesquisam a história. Essas pessoas buscam informações sobre o passado e contam como os acontecimentos históricos ocorreram para que possamos conhecê-los. Mas também é possível aprender a história por meio de depoimentos, pessoas, fotos, cartazes e outros. Tudo o que podemos utilizar como meio para conhecer a história é chamado de fonte histórica. Então, tudo que a gente consiga ver o que aconteceu no passado e entender é uma fonte histórica, são fontes históricas. Um jornal antigo, uma revista velha, uma foto ou até mesmo quando a gente senta lá com o vovô e vovó e eles começam a contar como era quando eles eram crianças. Olha, meu netinho, minha netinha, quando eu era criança, nós brincávamos assim, nós agíamos assim. Então, ele está contando a história daquela época. É um fato histórico? É uma fonte histórica? Sim, porque ele está contando, ele está dando um depoimento. Ok? Quando vocês crescerem, forem adultos e tiverem os filhos de vocês ou os sobrinhos, e aí contar, olha, quando eu era criança, aconteceu uma pandemia, e aí aquela pandemia parou o mundo, não parou só a minha cidade, parou o mundo todo. Tivemos que ficar em casa, tivemos que ter aula em casa. Faz parte da história? Faz. Então vocês estão fazendo parte de um grande fato histórico, não é? Não queremos, claro que gostaríamos de estar na escola, estudando, vendo os coleguinhas, os professores, mas aconteceu e está acontecendo. O que é que nós temos que fazer? Ter consciência. Mas lá na frente, quando vocês forem adultos, vocês vão ver que vocês fizeram parte de um grande fato histórico. Ok? Outra coisa, um jornal antigo é um fato histórico? É uma fonte histórica? Sim. Uma revista? Uma foto? Sim. É importante também que os documentos históricos estejam datados para que se possa construir a linha do tempo dos acontecimentos. Essa linha do tempo é a organização cronológica do que aconteceu. O que é uma linha do tempo? Por exemplo, vocês vão fazer uma linha do tempo da vida de vocês. O que aconteceu primeiro? A gestação, não é? Eu estava lá na barriga da minha mamãe. Então, é a primeira foto. Ok? Depois, meu nascimento. Depois, meu primeiro aninho. E assim por diante. É uma linha do tempo, vai seguindo uma ordem. Eu não posso pegar a primeira foto do meu primeiro aninho e depois colocar da gestação. Não, porque primeiro mamãe ficou grávida, depois eu nasci, depois eu fiz o meu primeiro aniversário. E aí assim por diante, depois eu entrei na escola, entrei na natação, no curso de inglês, no grupo da igreja, e assim, não é uma linha do tempo, seguindo uma ordem cronológica, ok? Beijinho!